Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos caminhar aqui. Hoje, domingo, dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E é tão bom, né? Saber que nós estamos finalizando mais uma semana, semana 35, chegando ao fim aí. E a gente vai continuar. Estão faltando só semana 36, semana 37, semana 38, semana 39. Semana 40. Semana 41 já é o Novo Testamento. Então, estamos aí na reta final já. Olha lá, isso mesmo. Semana 41 já vai ser o Novo Testamento. Então, a gente já está chegando aí nos últimos livros do Antigo Testamento. E logo, logo a gente está começando, acho que outubro, né? A gente já começa o Novo Testamento. Tão bom, tá caminhando. Nós já estamos aí na última semana, praticamente, de agosto. Temos um mês só pela frente aí, setembro, né? E outubro a gente já começa o Novo Testamento. São 9 meses lendo o Antigo Testamento e 3 meses lendo o Novo Testamento. Eu acho isso maravilhoso porque a gente está caminhando mais um ano aí na presença do Senhor. Vamos começar? Ontem nós paramos no versículo 36 do capítulo 3, nós vamos seguir daí e nós vamos terminar o capítulo 3, 4 e 5, então, de Lamentações de Jeremias, finalizando essa semana. Vamos lá, então? Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 37. Diz assim: Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. E rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a te clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merece, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Jeremias termina o capítulo 3 falando que tanto a bênção, né, quanto a maldição procedem da boca do Senhor. O Senhor profetiza sempre tudo que ele vai fazer. Então, toda a história da humanidade está contada na palavra de Deus. Nós podemos perceber que tudo que o Senhor faz, ele sempre antecede com uma palavra profética. Porque a palavra profética é justamente a palavra que Deus vai cumprir na terra. Então, tudo que a gente ainda vai viver daqui para o final dos tempos, daqui para a volta de Jesus, já está escrito na palavra. E também aquilo que nós vamos viver depois da volta de Jesus. Com essa questão do milênio, com a questão da eternidade, tudo já está descrito dentro da palavra de Deus.
Basta que nós demos ouvidos, né? Lemos, estudamos e assim o Senhor vai revelando para nós. Capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como os preciosos filhos de Sião que antes valiam seu peso em ouro. Hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como os avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre um monte de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. E tinham a pele mais rosada que rubis, e sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados. O nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus. Perseguiam-nos por sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em sua armadilha. E nós, que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido cálice, você será embriagada, e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor nos prolongará o seu exílio. O Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Capítulo 4, ele está falando de como toda essa situação da destruição de Judá e Jerusalém traz uma certa tristeza no seu coração por ver tanta fome, por ver tanta beleza que existia ali com o templo, com as casas, com os palácios, com os sacerdotes muito bem vestidos, os líderes, né? Eu acredito que as mulheres, as crianças, as mesas com muita fartura, e Jeremias está vendo todo o contrário disso, muita fome, muita nudez, muita destruição, muita angústia, muita morte, muita destruição dos palácios, muito fogo, né? Eu acredito que tudo foi simplesmente destruído pelo fogo e pelos exércitos ali. A gente sabe que um ambiente, um cenário de guerra é algo extremamente devastador. É isso que ele está vendo diante dos seus olhos em Judá e Jerusalém. Eu imagino que a devastação, quem viu aí como ficou
agora a última guerra que teve entre a Ucrânia, né, e a Rússia, a gente sabe nitidamente como aqueles territórios ficavam extremamente devastados, destruídos. É um cenário de guerra. E era exatamente isso que também Jeremias estava vendo em Jerusalém, uma terra tão farta, de abundante riqueza, beleza, né? Ele está mostrando que tudo isso ficou muito feio, muito vazio, né? Muito destruído. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemo-nos ao Egito e à Assíria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já não tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Capítulo 5 é um pedido de resgate de Jeremias, né? Ele está pedindo para que o Senhor olhe para toda essa situação e não demore em vir restaurá-los, e não demore em vir salvá-los, e não demore em trazer novamente a alegria que eles tinham na presença do Senhor e com o povo. O livro de Lamentações é um livro extremamente pequeno, né? 5 capítulos, bem pequenininho, mas com uma intensidade de dor, de clamor da vida de Jeremias, que foi um grande profeta, né? No tempo ali anterior ao exílio, ele participou de toda a parte do exílio e depois ele viveu parte do exílio também até a sua morte. Então, Jeremias, ele tem toda essa dor de ver que o povo deveria ter ouvido o que o Senhor tinha para dizer, mas eles preferiram estar com seus corações realmente voltados para os profetas das bem-aventuranças, né? Os profetas que falavam que eles queriam ouvir. E nós precisamos então entender que muitas vezes olhar para a palavra de Deus e perceber que nós precisamos nos arrepender e voltar ao Senhor todos os dias e nos humilharmos realmente em arrependimento ao Senhor, para que a nossa vida seja guardada, para que a nossa vida seja santificada na presença dele, para que nós não venhamos perecer debaixo da ira de Deus na volta de Jesus. O tempo do fim, ele se aproxima cada dia mais. Nós vemos os sinais todos os dias a respeito da volta de Jesus. E só aqueles que realmente estão com seus olhos fixos na palavra de Deus, olhando para os sinais, olhando para a palavra de Deus, é que vão conseguir então identificar e ir se purificando, se santificando para que o Senhor venha e nós sejamos então levados junto com ele, não passemos por tanta destruição como Israel passou nesse momento da história. Amém, queridos? Que esse domingo seja um domingo abençoado, que essa leitura de Lamentações de Jeremias seja algo para a gente refletir sobre a palavra de Deus e sobre ouvir um profeta quando ele está falando,
ouvir a palavra de Deus quando ela está sendo pronunciada, porque a palavra de Deus é a verdade para nós, para os últimos dias. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.